Dia, tudo cada vez melhor. Espero que esteja tudo cada vez melhor por aí. E hoje vamos dar continuidade então a essa aventura de conhecer a autobiografia de Paramahansa Yogananda. Hoje então, dando continuidade, encontrando um pouco mais, conhecendo um pouco mais as histórias que ele conta aqui da sua própria vida, algumas bem interessantes, bem sobrenaturais. E também conhecendo, tendo contato com ensinamentos para direcionar a nossa caminhada espiritual aqui também. Bom, hoje a gente vai partir para um momento aqui da vida dele em que ele está terminando os estudos secundários. E por que isso era tão importante? Porque naquele momento ele estaria então recebendo a bênção do pai, que era um pouco, um pouco avesso a essa decisão do filho, seu segundo filho, de partir, então, ter a sua vida nessa busca espiritual, com esse objetivo. Mas ele estava, então, naquele momento de provas finais dos seus estudos secundários, em que ele, então, poderia finalmente receber essa bênção do pai dele e seguir, então, a sua caminhada espiritual. E só que o detalhe é que para ele terminar esses estudos secundários, ele precisava passar nas provas. E como ele não era um aluno muito assíduo, ele estava mais para momentos de meditação. Inclusive ele conta aqui que ele estava perto das provas finais e ele estava lendo um livro que o autor falava sobre que era muito difícil uma pessoa passar nas suas provas se ele não estivesse presente na sala de aula, né? E aí ele fechou o livro na hora, com raiva do autor, porque ele realmente não estava, muito presente na sala de aula. Ele estava mais presente no seu sótão, fazendo as suas meditações, estava mais presente, inclusive, em áreas, perto do Gandhi, onde eram feitas as cremações de cadáveres. E por que ele fazia isso? Ele, não só ele, mas como outros buscadores, gostavam de meditar em lugares assim, lugares onde ali do lado estava ali na sua cara a morte, para que ele então não se identificasse com esse corpo que é temporário. Então realmente ele coloca aqui um ensinamento, quem quer encontrar a essência imortal não pode se apavorar diante de algumas simples caveiras. Então estava ele ali fazendo suas meditações, ao invés de estar fazendo seus estudos, para passar nas provas, ficava muito tempo ali. E essa identificação então com o corpo, esse é um ensinamento que a gente vê recorrente, vindo de lá da Índia, nos ensinando que essa identificação, quanto mais a gente se identifica com o nosso pequeno eu, quanto mais a gente busca essas identificações, o Sadhguru fala sobre a identificação com a família, Platão também já falava sobre essa identificação com a família, com a nação, com a religião. Quanto mais a gente está apegado a essas identificações, e cada vez mais a gente vê se multiplicando as possibilidades de se identificar, quanto mais a gente está apegado a uma específica identificação, a gente mais longe nós estamos do todo, mais longe nós estamos da unidade, mais longe nós estamos então de perceber o quanto uno nós somos com a energia criadora do universo. Quanto mais a gente se identifica com o nosso pequeno eu, o egocentrismo, a gente coloca o nosso eu como centro de tudo, mais longe nós estamos do todo, mais longe nós estamos da unidade. Então, quando ele está ali fazendo a sua meditação naquele ambiente, perto do Ganges, ali onde outros buscadores espirituais também faziam, onde ali do lado tinha cremação de cadáveres, ele está ali percebendo o quanto esse corpo é temporário, quanto não dá para a gente se identificar com nada aqui nesse mundo da matéria, porque tudo é temporário. Então, quanto mais a gente se identifica, mais a gente fica preso, mais a gente se separa do todo, mais a gente perde a unidade que temos todos nós aqui, nós, a natureza, todos os seres humanos. Quanto mais a gente se identifica conosco mesmo. Então é muito interessante que a gente preste atenção nisso, Não que a gente não vá se identificar com a nossa família amada, mas no momento aqui ele vai
colocar também da sua própria história, o quanto ele, né, foi difícil para ele essa separação da família, porque enquanto é muito difícil para que a gente tenha possibilidade de conceber o infinito, de perceber essa unidade infinita, então a gente faz então esses pequenos grupos, né, familiares, em que a gente consegue então exercer plenamente esse amor, mas esse amor ele deve transcender as portas da nossa casa e alcançar toda a humanidade, né? E aí, nesse momento ali do término dos estudos secundários, ele encontra um amigo Nantu na rua, e o Nantu era muito inteligente, percebeu a dificuldade do amigo, falou: vou te ajudar, né? Tô percebendo que você está precisando de ajuda, vou te ajudar. E aí o Nantu ajudou ele ali nos estudos, né? E no final, no dia da prova, ele ainda foi mais cedo e encontrou uns folhetos no terreno baldio, uns folhetos em sânscrito, que era justamente uma língua que ele estudava, né, nos seus estudos secundários, e que ele ia precisar fazer uma prova também. E aí ele levou esses folhetos por um erudito que pudesse então ajudá-lo a entender do que se tratava. E o erudito falou: acho que esses folhetos não vão te ajudar muito não, mas ele, entendendo que se tratava de um sinal, de uma ajuda assim, né, superior para aquele momento que ele estava passando, ele estudou aqueles folhetos e conseguiu passar em todas as provas dos seus estudos secundários, graças então à ajuda do seu amigo Nantu e aos folhetos em sânscrito que ele também o ajudaram, né? E esse sânscrito, né, para a gente, ele coloca aqui uma nota de rodapé no livro, em que ele nos faz conhecer que sânscrito, ela vem de sânscrita, que é polida, completa. Então, o sânscrito é a irmã mais velha de todas as línguas indo-europeias. A nossa língua vem, se a gente for buscar, né, a etimologia de cada palavra que a gente usa hoje, a gente vai cair no indo-europeu. E o sânscrito, então, é a irmã mais velha de todas as línguas indo-europeias. O seu alfabeto escrito chama-se Devanagari. E literalmente, o que significa Devanagari? Significa morada divina. Então, e aí vem o ensinamento que diz: quem conhece a minha gramática, a gramática do sânscrito, conhece Deus. Então, a sânscrito vem de sânscrita, polida, completa, e seu alfabeto significa morada divina. Então, quem conhece a minha gramática, conhece Deus. E aqui ele deixa para nós também um pensamento de Panini, que foi um grande filólogo, né, um grande estudioso de línguas da antiga Índia, que coloca o seguinte: quem pode rastrear a linguagem até as suas origens deve, em verdade, terminar onisciente. Então, quem vai buscando, né, entender a linguagem, cada palavra, né, não só no seu uso cotidiano, mas o seu significado, a sua origem, deve terminar onisciente, segundo Panini. E finalmente, então, ele termina os estudos secundários. Como eu disse no início, era um momento crucial para que ele pudesse dar então continuidade, conseguir seguir a sua carreira, a sua busca espiritual com a bênção do pai, que era meio avesso a essa decisão do filho, queria que ele, né, continuasse a sua carreira na empresa ferroviária, onde o pai tinha um cargo muito bom, né? E não foi também para o próprio Yogananda um momento muito fácil, essa separação da família. Ele já tinha perdido a mãe, já tinha fazido alguns anos, e aí ele se apegou aos seus irmãos menores, lembrando, eram 8 filhos, então ele era o segundo filho. Aos menores ele passou a se dar bastante carinho, né, com a falta da mãe. Ele chorou muito, né, por esse momento ali, mas finalmente ele seguiu então o seu objetivo, e ele foi para Benares, né, no eremitério do Swami Dayananda. Foi lá então começar os seus estudos para se tornar, né, um monge. E lá nesse eremitério ele não conseguiu se adaptar muito bem, porque tinha tantas tarefas administrativas que ele tinha que se integrar, mas ele queria ficar meditando, ele queria ficar mais tempo meditando do que nessas tarefas administrativas que ele era obrigado pelos companheiros ali a fazer parte.
Então foi um momento também bastante difícil para ele era muito xingado pelos outros membros lá do eremitério, porque queriam que ele então, não entendiam essa necessidade que o Yogananda tinha de passar muitas horas meditando. Ele encontrou novamente nesse eremitério, assim como ele tinha na casa dele, um sótão, que ele ficava lá fazendo horas e horas de meditação, ele também ficava nesse eremitério, num sótão, fazendo horas e horas de meditação, nessa busca, né, de Deus. E ele tinha outra questão também nesse local, nesse eremitério, que era a questão da alimentação. Porque o Yogananda estava acostumado na sua casa, ele, como eu falei, tinha uma boa condição de vida pelo cargo que seu pai tinha. E então tinha funcionários, né, colaboradores, e 9 horas da manhã o café da manhã estava posto. Se demorasse uns 10 minutos, ele já reclamava. E nesse eremitério, a primeira refeição era ao meio-dia. Então ele passava ali, sentia muita fome naquele local onde ele estava lá. Um dia o próprio Dayananda, né, o monge chefe lá, o chamou e falou para ele: ó, Yogananda, 2 coisas. Uma, seu pai fica mandando dinheiro para cá, você não precisa do dinheiro aqui, então fala para ele parar de mandar. E 2, se você tiver fome, mesmo que você esteja com fome, não fale. Deu essa ordem para ele, e o Yogananda então tinha que passar esses momentos, né, não tão interessantes para ele nesse eremitério, tanto de não conseguir ficar na sua meditação, tinha que participar das atividades administrativas, tanto quanto também em relação à sua alimentação. Até que chegou um dia que ele resolveu que ele ia fazer um jejum de 24 horas. E aí ele estava lá no seu jejum e todos estavam esperando o chefe, né, o monge Dayananda, chegar de uma viagem que estava fazendo há alguns dias. Então, eles todos só iriam se alimentar quando o monge Dayananda chegasse. Aí ele já estava fazendo um jejum de 24 horas. E aconteceu que o trem atrasou. E o Dayananda só chegou mais para o início da noite. E quando ele chegou, veio o aviso: Dayananda só vai se alimentar depois de fazer a meditação e de se banhar. E aí o Yogananda já estava subindo pelas paredes, achando que ia acontecer a primeira morte por inanição lá na Índia. Aí quando foi chamado então para a ambrosia da noite, ele percebeu que o Dayananda estava comendo distraidamente, né? Não estava assim afoito, né, para comer. E depois ele foi lá então conversar com o chefe, o Dayananda, né? E falou para ele assim: chefe, percebi que o senhor estava comendo ali distraidamente e tal, né? Ele falou, aí o Dayananda comentou com ele: olha, realmente algumas coisas do trabalho ainda estavam na minha cabeça. Mas aí o Yogananda perguntou para ele: mas o senhor não estava com fome? Ele falou: os últimos 4 dias fiquei sem comer nem beber, né? Aí nessa hora o jejum de 24 horas do Yogananda, né, ficou bem pequeno perto desse jejum de 4 dias do Dayananda sem comer e nem beber. Aí ele continua, né, o Dayananda contando: nunca me alimento nos trens saturados pelas vibrações heterogêneas de gente mundana. Observo rigorosamente as regras chástricas dos monges de minha ordem. Então, olha só, né? Nunca ele se alimenta nos trens, porque ele acredita, né, que o alimento ele vem carregado de vibrações, essas vibrações diversas, heterogêneas, não se sabe, mundana, né? Então ele acabava deixando de se alimentar e inclusive de beber, observando, né, buscando cumprir as regras da ordem monástica a qual ele pertencia. E quais seriam essas regras, né? Algumas, para a gente entender um pouquinho, tem uma nota de rodapé dizendo que essas regras chástricas, né, literalmente são livros sagrados constituídos de 4 classes de escrituras: Shruti, Smriti, Purana e Tantra. Esses tratados abrangem todos os aspectos da vida religiosa e social, bem como direito, medicina, arquitetura, etc., arte. Os Shrutis são os Vedas, escrituras diretamente ouvidas ou reveladas. Os Smritis são lendas relembradas ou que foram finalmente escritas em passado remoto, sob a forma de poemas épicos mais longos, onde a gente tem aí o Mahabharata. Dentro do Mahabharata a gente encontra o Bhagavad Gita, são realmente muito longos, e o Ramayana. E os 18 Puranas são literalmente antigas alegorias,
Tantra significam literalmente ritos ou rituais, e esses tratados transmitem verdades profundas sob o véu de detalhado simbolismo. Aí é interessante, né, essas regras. Para que seguir tantas regras, né? Por que um monge precisa seguir tantas regras? E a gente vê também, fazendo um paralelo com nossa vida atual, nesse momento histórico, a gente vê muitas vezes assim, a carência que nós temos de ver hoje nas religiões de existência de milagres, como existiu naturalmente naqueles tempos, né? Naturalmente assim, porque os mestres que realizavam esses milagres nunca buscavam primeiro a vanglória. Eles estavam sempre buscando, como a gente já estudou aqui, né, cientes da sua dependência da grande vida, né, cientes dessa sua dependência. Eles nunca buscavam se vangloriar, como a gente vai ver também no decorrer da história aqui hoje. E buscando então sintonizar-se, né, essa sintonia através da meditação, através dessas regras, através do celibato, eles tinham uma vida moral muito bem alicerçada. Então, eles não só eram eloquentes, falavam, né, como a gente vê hoje, né, religiosos que falam muito bem, podem provocar uma emoção, sabem como lidar com as emoções, sabem como manipular muitas vezes, mas a gente não vê milagres como aconteciam, né, que a gente vê aqui diversos nessas histórias aqui acontecendo. E particularmente eu acredito que seja justamente por isso, porque no livro também ele vai falar que é impossível acontecer algo do tipo se a pessoa não tiver imbuída desse sentimento de dependência de Deus, dependência dessa energia divina, e também dessa moralidade, né, de buscar essa vida moral no seu dia a dia, essas regras todas. Por isso é importante que sejam então seguidas. E aí ele teve mais uma conversa com Dayananda, né? Em que ele colocou para o Dayananda: poxa, mas como é que eu vou fazer? E se eu morrer de fome, né? Se eu não falar para ninguém que eu estou com fome e eu morrer de fome? Aí ele falou, né, enfaticamente para o Yogananda: pois então morra. Se for para morrer, pois então morra. Né? Jamais acredite, continuando as palavras da Dayananda, jamais acredite que você vive pelo poder do alimento e não pelo poder de Deus. Ele que criou toda forma de nutrição, ele que concedeu o apetite, inevitavelmente providenciará a manutenção para o seu devoto. Não imagine que é o arroz que o sustenta, nem que o dinheiro ou os homens garantem a sua subsistência. Poderia ajudar se Deus não lhe retirasse o sopro de vida? Né? Tudo isso poderia ajudar se Deus tirasse o sopro da vida. Eles são apenas seus instrumentos. É por uma habilidade sua que a comida por acaso é digerida no seu estômago? Use a espada do seu discernimento, Mukunda, que era o nome do Yogananda, né? de filiação. Corte os elos dos agentes intermediários e perceba a causa única. Então, corte o elo, corte a sua ligação com os agentes intermediários, a sua identificação, a sua dependência, e perceba a causa única. Então, use então a espada do seu discernimento, que é algo que realmente, né, o próprio Sadhguru esses dias viu o pensamento dele dizendo que a gente precisa de mais de discernimento para os próximos momentos que advirão por aí, né? Que a gente possa então usar cada vez mais esse nosso discernimento, exercitar esse nosso discernimento. Então, e ouvindo tudo isso, o Yogananda diz o seguinte: senti suas incisivas palavras entrarem até a medula dos meus ossos. Desvanecia-se em mim a secular ilusão de que os imperativos do corpo suplantam os da alma. Provei a total suficiência do espírito. Então, o que ele vai falar? A secular ilusão, essa ilusão que está aí há séculos, de que os imperativos do corpo suplantam os da alma, de que a gente deve, então, a todo momento estar buscando suprir essas ordens do nosso corpo, e isso tudo está aí acima da nossa necessidade de fazer com que a nossa alma domine esses imperativos, essas ordens do nosso corpo. E ali ele provou a total suficiência do Espírito, Espírito com E maiúsculo. Esse é o Espírito que nos dá, então, essa suficiência em tudo. E aí, passando para um próximo momento aqui do livro, né, tem uma história de um talismã de prata
que a mãe dele recebeu, né, mais ou menos um ano antes de ela vir a falecer. Ela recebeu esse talismã de um sadhu que bateu na casa dela. A empregada foi lá dizer, olha, tem um sadhu aí fora. Ela foi ao encontro desse sadhu, e ele já naquele momento já lhe disse que a próxima doença dela seria fatal e que ela viria a falecer, e que ela deveria então instruir o segundo filho dela, né, sobre seu objetivo de vida. Já estava ali predestinado, né, que ela deveria então naquele momento em que ela fosse partir, deixar uma carta que seria lida pelo filho um ano depois, né, do seu falecimento. E também ele vou lhe deixar um talismã. Esse talismã ele não entregou para ela. Ele falou, esse talismã ele vai se materializar enquanto a senhora estiver em meditação, e, né, proveniente de grandes seres, e ele deverá então ele vai permanecer com o seu filho até que ele cumpra o seu papel aqui. E aí foi então que, né, lembrando Yogananda lá naquele eremitério, tentando se adaptar às atividades administrativas, e ele estava muito triste, muito infeliz ali. Aí ele subiu para fazer a sua meditação e foi então pegar o seu talismã que ele tinha ganho, né? E é um talismã de prata, e ele abriu a caixa, rasgou tudo e o talismã tinha desaparecido, né? E como havia sido prescrito, né, que realmente ele desapareceria assim que ele cumprisse a sua missão. E aí ele estava lá na sua angústia espiritual, e chorando, e fazendo oração, e buscando obter uma resposta, até que ele ouviu uma voz feminina dizendo, teu mestre chega hoje. E aí ele sentiu um alívio naquele momento, e ao mesmo tempo um dos outros estudantes ali do eremitério pediu ajuda para que ele fosse com ele então ao mercado. E eles foram para o mercado, e lá nas suas compras, entre uma viela estreita, ele enxergou um homem que se assemelhava a Cristo, com vestes de cor ocre, né, dos Swamis, né, da ordem dos Swamis. E aí ele enxergou o homem e passou, né, continuou na rua. Mas ele percebeu que os pés dele estavam chamando para que ele andasse, seguisse na direção daquele homem. E aí ele ficou ali tentando entender o que estava acontecendo, até que ele entendeu que aquele homem o estava então atraindo, né, de forma que ele estava sentindo essa atração energética. E aí ele foi até ao encontro desse mestre, que justamente era o Swami Shri Yukteswar, que foi realmente o guru tão buscado por ele. E quando ele o encontrou, ele falou assim, Gurudeva, sua face divina era a mesma que eu vira em milhares de visões. E o Shri Yukteswar também o reconheceu e disse, você veio a mim, quantos anos esperei por você? Então também a gente vai depois conhecer aqui a história que Yogananda, né, de certa forma também já estava, o Shri Yukteswar já estava esperando, né, pela chegada desse devoto que seria tão querido por ele, que faria tanto quanto Yogananda acabou fazendo na sua vida. Então naquele momento, né, lembrando, fazendo uma reflexão, ele estava ali chorando no eremitério, buscando respostas, né, então sentindo aquela dor. E a dor, a gente aprende no budismo, né, é um veículo de consciência. Não que a gente deve buscar a dor, mas quando ela vem, a gente buscar entender, né, buscar a resposta que está por trás daquela dor, e aí sim ela vai nos levar a algo melhor do que aquele estado que a gente estava ali. Então naquele momento ele sentiu aquela dor, sentiu aquela angústia e encontrou a resposta, encontrou esse momento bom que foi encontrar finalmente o seu guru. Lembrando, como a gente falou na primeira live, que essa relação mestre-guru era muito importante na Índia, necessária, né? Porque o guru é aquele que dissipa as trevas, que consegue então conduzir o devoto para que ele se torne então um discípulo que vai, no final das contas, superar inclusive o próprio guru. Então esse momento da dor é a reflexão que a gente tem, né, como veículo de consciência, mas no momento em que a gente não fica
se deixa levar pela autopiedade também, né? Se a gente ficar ali com dor, mas, né, buscando autocompaixão, aí a gente perde esse momento, essa experiência, né, de que a gente possa, então, caminhar no sentido de entregar, de exercer a nossa confiança em algo maior. E continuando aí, esse travou uma conversa ali com o guru, naquele primeiro momento, né? E o guru fala sobre o amor. Ele diz: o amor comum é egoísta e sombriamente enraizados em desejos e satisfação. O amor divino é incondicional, ilimitado e imutável. E trazendo esse ensinamento, a reflexão que a gente pode fazer é: que tipo de amor nós estamos buscando, nós estamos exercendo, né? Esse amor comum, egoísta, né, que busca sombriamente só satisfazer nossos desejos e satisfações, ou o amor divino, que é um amor que, independente das condições, ele está ali, que ele é ilimitado, ele é imutável, né? Por exemplo, o amor de uma mãe para um filho, né? Um amor que transcende as condições, é ilimitado e é imutável. E continuando, ele diz o seguinte, né? Se algum dia você assistir a minha queda, né? Então o guru falando fazendo essa conversa com o Yogananda: se algum dia você assistir a minha queda do estado de realização divina, por favor, prometa colocar a minha cabeça em seu colo e ajudar-me a voltar ao amado cósmico que ambos adoramos. Então, se você estiver percebendo que eu estou caindo, se você, meu amigo, tem uma frase que diz, né? Se eu estiver indo para o inferno, por favor, se você é meu amigo, me avise, né? Sem críticas, mas, né, percebendo a necessidade de acolher, a necessidade também da gente perceber o outro como algo muito maior do que a gente consiga realmente conceber, então sem rótulos, sem tentar, né, direcionar o outro de forma que a gente não... Porque a gente realmente, esse conceito da outridade diz que a gente nunca vai conceber o outro na sua totalidade. Cada um de nós temos algo, né, dentro de nós, nosso conhecimento, nossas percepções, que ninguém é capaz de penetrar totalmente. Então, o que a gente pode fazer é realmente acolher, né? Mas o foco tem que estar sempre nesse divino que há em cada um de nós, né? Para que a gente consiga realmente ajudar. E aí o mestre começa a me mostrar ali alguns insights de clarividência, claro, sem querer se vangloriar, como eu já disse, nenhum desses mestres buscava se vangloriar por isso, né? E aí ele falou assim, do nada: não se lamente pelo amuleto, ele serviu ao seu propósito, né? Foi no primeiro, né, momento de clarividência, sem que o Yogananda falasse nada, ele soltou essa: não se lamente do seu amuleto, ele serviu ao seu propósito. Ninguém sabia sobre o amuleto, né? É hora de mudar, visto que está infeliz no eremitério. Ele também não falou nada sobre estar infeliz, mas o mestre falou para ele: é hora de mudar, visto que está infeliz no eremitério. Deveria voltar a Calcutá, né, a cidade da sua família. Por que excluir os parentes do seu amor à humanidade? Então ele estava relutante, mesmo infeliz no eremitério, relutante em voltar para casa, porque ele não queria dar esse gostinho, principalmente para o seu irmão mais velho, de que ele estaria deixando, né, estaria derrotado na sua missão espiritual. Então, deveria voltar a Calcutá. E você voltará em 4 semanas, falou para ele. Você vai voltar aqui, né, na verdade, não exatamente naquela cidade, porque o Shri Yukteswar estava ali só visitando a mãe dele, ele morava numa cidade vizinha, em Serampore. Você voltará em 4 semanas. E Yogananda ficou meio contrariado com essa ordem, essa orientação do guru, né, de voltar para casa, porque ele realmente não queria se dar por vencido. Mas acabou que ele saiu do eremitério e foi, então, primeiro visitar o seu irmão mais velho, que morava em Agra. E aqui, já indo para os finalmente, contar uma história aqui rapidinho, que foi bastante interessante, que chegando lá, o irmão dele, né, começou a questioná-lo, né, falando sobre que o pai dele deveria deserdá-lo, né. Aí o Yogananda diz que prefere, né, quer muito mais a herança do pai celestial. Aí o irmão dele, o Ananta, fala: não, isso aí é só retórica, a vida sempre o protegeu.
primeiro o dinheiro, Deus pode vir depois, quem sabe a vida pode ser muito longa. Então o irmão dele falou essa frase e Yogananda rebateu com a seguinte frase: primeiro Deus, o dinheiro é seu escravo, quem sabe a vida pode ser muito curta. E aí, e nesse momento o Yogananda só rebateu, né, falou dessa forma para o irmão, e realmente o irmão dele não teve uma vida muito longa no final das contas, né? Mas no final aqui dessa história a gente vai perceber que ele esteve a tempo então de começar a sua caminhada espiritual antes disso. E a noite chegou, o irmão dele ficou olhando para ele de forma muito estranha. Na manhã seguinte ele entendeu por quê. Aí o irmão propôs para ele um desafio. Falou: olha, a vida o protegeu até agora, mas ficaria em dificuldade se fosse obrigado a recorrer à mão invisível para o seu alimento e seu abrigo. Logo estaria mendigando nas ruas. Aí o Yogananda respondeu: nunca, não depositaria minha fé nos transeuntes. Né? E aí ele propôs então que eles fossem para a cidade vizinha, Brindaban, com a passagem só de ida. Ele estava com um amigo dele que também estava no eremitério, o Jitendra, e sem dinheiro. Então só com a passagem de ida e sem dinheiro, vocês vão se virar lá para comer e para voltar para Agra, né? E aí ele foi. E se ele passasse nesse teste, então o irmão falou assim: eu me torno seu discípulo. O Jitendra não gostou nada dessa história, dessa possibilidade. No trem já deu um beliscão no Yogananda e falou assim: olha onde você me meteu, você é louco, né? E aí no trem, um desconhecido olhou para os dois meninos e falou assim: vocês estão fugindo de casa? E quis travar ali uma conversa. O Yogananda falou respeitosamente: não, tá tudo bem, não estão fugindo de casa não, tal. E na saída do trem, esse senhor catou os dois e colocou num automóvel, né, da época, e os levaram a um eremitério majestoso, onde eles foram recebidos por uma Gaurimá, pela Gaurimá, que estava naquele momento esperando que aqueles senhores levassem príncipes para uma refeição suntuosa. Aí o senhor comentou: os príncipes não puderam vir, mas trouxe 2 hóspedes aqui, devotos de Krishna. E aí, de repente, eles estavam numa mesa com alimentos que eles nunca tinham visto na vida, né, diversos, né, suntuosos, foram muito bem alimentados, muito bem cuidados. E naquele momento o Yogananda aproveitou para devolver o beliscão para o Jitendra, né, para o amigo dele, que falou assim: olha aí, né, você não estava acreditando. Mas terminado esse almoço, eles saíram do eremitério, o sol estava, né, demais lá na Índia. Naquele dia, eles foram buscar um abrigo debaixo da árvore. Naquele mesmo momento, o Jitendra, né, já começou a reclamar: que bela confusão você me meteu, o almoço foi um incidente de boa sorte. E agora, como é que a gente vai ver as belezas da cidade e como é que a gente vai voltar para Agra? Aí o Mukunda respondeu: você se esquece rapidamente de Deus, agora que seu estômago está cheio. Como é curta a memória humana aos favores divinos. Então, será que a gente também, né, em algum momento, a gente não tá ali, tá tudo bem, né, tudo né, bem servido, estamos em harmonia, mas em algum momento a gente começa a gerar uma reclamação, uma desarmonia, porque a gente percebe então que rapidamente a gente se esquece dos favores divinos e se a gente não prestar atenção, a gente cai na desarmonia. E por isso que é interessante também um pensamento que diz que quando a gente está no fundo do poço é o melhor momento, porque a gente só pode olhar para cima, né? Só pode olhar então para Deus e buscar a sua ajuda, que está sempre ali. Aí o Yogananda respondeu para o Jitendra: fique quieto, Jitendra. O mesmo Senhor que nos alimentou nos mostrará a Brindaban e nos devolverá a Agra. Naquele momento, chega um jovem, se aproxima deles, né? E olha para os olhos de Yogananda e o reconhece como uma face que ele via em meditações. E se oferece então para ser anfitrião deles e guia naquela cidade, né? O Jitendra naquele momento empalideceu, que era uma coisa bastante difícil de acontecer por um indiano, né? Empalideceu. O Yogananda ainda se recusou cortesmente, né? Mas o rapaz, ele falou realmente que ele não poderia
aceitar a recusa, porque Yogananda era o guru dele. E que ele tinha, Krishna naquele dia, na meditação, tinha lhe revelado que ele ia encontrar duas figuras embaixo de uma árvore, justamente como ele estava vendo ali. E, então, eles realmente passearam por Vrindavan com esse anfitrião e guia. E no final desse dia, eles ainda, né, receberam presentes. Esse anfitrião e guia pediu ao Yogananda que lhe deixasse, né, ter esse mérito religioso. Ele deu então muitos presentes, adeshes e um maço de rúpias, né, que era o dinheiro da época lá, e mais 2 passagens para eles voltarem para Agra. Ali naquele momento ele percebe, né, essa reverência à mão invisível, né, ele faz essa reverência à mão invisível e inicia. Então, como aquele anfitrião estava dizendo que o Yogananda era o guru dele, então o que eu posso fazer por você é iniciá-lo na Kriya Yoga, que é uma técnica científica de meditação em que ele pode então encontrar Deus através da sua própria autorrealização nessa meditação. E aí então eles voltaram para Agra, né, ou para a casa do irmão mais velho, do Ananta, e o Yogananda jogou, né, o dinheiro em cima da mesa e o Jitendra confirmou toda a história para o irmão dele. O Ananta ficou realmente impressionado e como ele tinha decidido, né, como o Yogananda venceu esse desafio, ele se tornou, então, pediu para ser iniciado como discípulo do próprio irmão mais novo, que não era muito comum. E foi iniciado também na Kriya Yoga. E foi interessante que, como o Shri Yukteswar, o guru, tinha dito para Yogananda que 28 dias depois, né, 4 semanas, ele estaria ali no seu eremitério, realmente foi o que aconteceu. Naturalmente, o Yogananda se viu 28 dias depois na porta do eremitério em Serampore. E para a gente encerrar, uma curiosidade aqui que o livro também traz a respeito de Shankaracharya, né? Porque eles estavam ali naquela cidade, em Kashi, Benares, né? Que foi também a cidade de Lahiri Mahasaya, de Buda, né? E Shankaracharya também, e muitos outros Cristos e yogis, como eles falam aqui, estiveram nessa cidade, né, de Benares. E a história de Shankaracharya a gente encontra várias datas, né, desde século II depois de Cristo até 500 anos antes de Cristo, né, da sua existência. Ele foi um metafísico, teólogo, monge errante e mestre espiritual indiano. Foi o principal formulador da doutrina Advaita Vedanta, ou Vedanta não dualista, né? Segundo a tradição, foi uma das almas mais excelsas que já encarnaram neste planeta, chegando a ser considerada uma encarnação do deus hindu Shiva. Sua vida encontra-se envolta em mistérios e prodígios que a tornam semelhante a de outros insignes mestres espirituais da humanidade, como Jesus, Moisés e Buda. Diferentemente destes, contudo, Shankara não foi o fundador de uma religião, mas o renovador de uma, no caso, o hinduísmo. Então, o maior filósofo da Índia, né, foi discípulo de Govinda Jati e reorganizou também a ordem monástica dos Swamis. Então, esse Swamis, essa ordem monástica que a gente vê, vários do próprio Swami Shri Yukteswar, essa ordem que reorganizou foi Shankaracharya. Ele fundou 4 maths no sul, no leste, no norte, no oeste, nos 4 cantos da Índia, que são centros educacionais monásticos que recebiam doações liberais de príncipes e de gente do povo e davam instrução gratuita em gramática, sânscrita, lógica e filosofia vedanta, né? E a ideia de promover 4 centros educacionais monásticos, né, os maths, nos 4 cantos da Índia, foi justamente de promover a unidade religiosa e nacional no vasto país. E aí, na próxima live, a gente continua então contando esse início da vida de 10 anos que Yogananda passou junto ao seu mestre Shri Yukteswar, né, no eremitério em Serampore. Então, muito obrigada pela atenção, até a próxima, fique com Deus, muito obrigada.